Escolhido. E se eu te dissesse que enquanto você vive sua rotina normalmente, alguém está espionando cada detalhe da sua vida em segredo? Não é teoria da conspiração, é espionagem real, conspiradores reais. E uma verdade tão perigosa que eles fizeram de tudo para que você nunca escutasse isso aqui. Mas chegou o momento em que o véu cai, e tudo o que fizeram contra você começa a ser desmascarado. Neste exato segundo, forças espirituais e legais estão em movimento. Um mensageiro está vindo, uma herança foi ativada, e quem tentou te destruir, agora corre para esconder os rastros. Se isso te arrepia, se o que eu disse bateu direto na sua alma, então você faz parte disso. Curte esse vídeo agora, se inscreve no canal e comenta o número 88, o código da justiça divina, da intervenção dos céus e da libertação final. Não comenta à toa, comenta com intenção. Esse número é um selo de proteção, e cada comentário com ele rompe mais uma camada do que eles esconderam de você. E escuta bem, se você deixar para engajar depois, talvez nem termine esse vídeo. E era exatamente isso que eles queriam. Então comenta o 88. Mostra que você despertou e que você está pronto para descobrir o que ninguém teve coragem de te contar até agora. Enquanto você caminhava com discrição, acreditando que cada decisão era apenas sua, olhos invisíveis mapeavam cada movimento. Do outro lado de câmeras mentais, palavras trocadas em silêncio e redes de energia ocultas, uma vigilância espiritual complexa foi arquitetada. Não se trata apenas de fofocas ou especulações. É uma operação silenciosa, profunda, coordenada por mentes que conhecem bem o poder do oculto. Seus hábitos foram documentados, seus passos previstos, seus gestos interpretados como enigmas a serem decifrados por aqueles que, na verdade, temem o seu despertar. O que essas pessoas buscam não é só informação, mas controle. Controlar sua narrativa, suas oportunidades e, principalmente, sua ascensão. Elas sentem que há algo em você que ameaça o conforto de suas estruturas corrompidas. Uma luz que desestabiliza o jogo sujo que aprenderam a jogar. Há registros, mensagens interceptadas, reuniões veladas em salas abafadas, onde seu nome ecoa entre estratégias e alertas. Você, sem saber, tornou-se a peça central de um tabuleiro espiritual onde se luta por poder, controle e silêncio. Mas o que esses vigilantes não previram foi que cada passo seu, cada movimento aparentemente banal, estava carregado de propósito divino. Enquanto eles montavam esquemas, você plantava raízes. E agora, essas raízes estão prestes a romper o solo com força. A espionagem que antes te encurralava, hoje se transforma em prova. Cada olhar lançado em sua direção, cada escuta clandestina, cada tentativa de prever seu próximo passo, será usado como evidência no tribunal invisível onde a justiça superior já foi acionada. A quilômetros de distância, um homem viaja com um propósito que transcende os trâmites legais. Ele não é apenas um advogado, é o mensageiro escolhido por forças que operam além do tempo e da matéria. Enquanto os conspiradores se perdem em suas mentiras e delírios de controle, esse profissional segue determinado, carregando documentos que possuem o poder de virar sua vida de cabeça para o alto, não como um caos, mas como libertação. Ele percorre estradas, aeroportos e salas de espera com a serenidade de quem sabe que está a serviço de algo maior. Essa figura misteriosa, outrora manipulada por falsas narrativas, despertou. Rompeu com as ilusões construídas por aqueles que queriam esconder a verdade sobre você. Ele viu as contradições nos papéis, sentiu o peso da injustiça impregnado em cada cláusula forjada e decidiu seguir a intuição que gritava em seu interior. Agora, não há dúvidas. Ele está vindo ao seu encontro. Não é apenas um ato jurídico, é um acerto espiritual que precisava acontecer. Com ele, vem a confirmação do que você sempre sentiu, mas não podia provar.
Dentro de sua maleta, ele carrega mais do que arquivos. Há confissões disfarçadas de testamentos, assinaturas que revelam traições e provas que comprovam que tentaram te apagar da história para ficarem com o que é seu. Mas agora, a justiça marcha em sua direção com o peso da verdade e o respaldo do divino. E quem um dia duvidou, assistirá, em silêncio, ao desenrolar do inevitável, à recuperação do que sempre te pertenceu, por direito e por destino. Se essa mensagem está tocando seu coração, respira fundo por um instante, porque eu sei que isso aqui não é só um vídeo para você. É um espelho, é confirmação, é cura. E se tudo isso está ressoando tão forte dentro de você, então já é sinal de que você está desperto e pronto para se reconectar com o que é justo, verdadeiro e seu por direito. E se de alguma forma esse conteúdo está te ajudando, se você sente que isso abriu seus olhos, te deu forças ou revelou verdades que ninguém jamais teve coragem de te contar, então considere fazer um gesto de gratidão. Clique no botão Thanks aqui embaixo e envie sua contribuição. Seja R$100 ou qualquer valor que tocar seu coração, esse ato de generosidade não é só uma oferta, é um sinal de reconhecimento por tudo que está sendo revelado aqui. É sua forma de dizer, eu recebi, eu entendi, eu estou com você. E não deixa para depois, porque a energia da gratidão vive no agora. Cada contribuição que chega aqui fortalece essa missão e amplia essa mensagem para alcançar quem mais precisa. Então, se você sentiu, se algo dentro de você foi ativado, clique agora no Thanks. E que esse gesto volte para você multiplicado em forma de justiça, proteção e abundância. Existe um preço alto a se pagar por conspirar contra o que é sagrado. Aqueles que investiram tempo, dinheiro e energia para sabotar seus caminhos, agora enfrentam o colapso total de suas estruturas. São figuras que um dia se sentiram acima da justiça, blindadas por posições de poder, dinheiro ilícito ou alianças sombrias. Mas a vida, em sua sabedoria cósmica, começa a cobrar cada centavo investido na sua queda. Eles, que se sentiam estrategistas invencíveis, se veem agora afogados em dívidas espirituais e financeiras. A ruína é silenciosa, mas devastadora. Não há alarde, apenas o som abafado de portas se fechando, telefones sendo ignorados e aliados desertando. O que antes era arrogância, agora se tornou desespero. Cada centavo desviado para conspirar contra você virou cinza. Cada oração distorcida, cada ritual mal intencionado se tornou um bumerangue letal. E o que eles planejaram como seu fim transformou-se no próprio túmulo energético, onde hoje estão enterrados, sem perspectiva de renascimento. O universo não precisa levantar a voz quando decide agir. E neste momento, ele opera como um juiz silencioso, derrubando tudo o que foi construído sobre mentiras e manipulação. Enquanto sua vida entra em colheita, a deles desmorona como castelos de areia ao toque de uma maré divina. Não há como fugir do karma quando ele vem em nome da verdade, e ela sempre encontra sua vítima preferida, o opressor que se esqueceu que o tempo também é um agente da justiça. Enquanto você dormia, reuniões secretas aconteciam. Reuniões em salas abafadas, em quartos de hotéis discretos, em lares de aparência comum, mas que abrigavam tramas sinistras. Familiares, aqueles que deveriam ser seus guardiões por laço de sangue, se sentavam à mesa não para compartilhar memórias, mas para planejar a sua queda. Eles uniram suas feridas, seus recalques e invejas para construir uma rede de sabotagem revestida de sorrisos falsos e presentes carregados de intenção. As conversas eram carregadas de medo, culpa e urgência. Como controlar sua ascensão? Como neutralizar sua influência? Eram essas as perguntas que circulavam entre xícaras de café e olhares conspiratórios. Esses encontros não eram aleatórios.
Tinham pauta, estratégias e até mesmo espionagem coordenada. Sua vida virou pauta semanal num teatro de sombras onde cada um tem um papel, e o roteiro era a sua destruição emocional, espiritual e financeira. Eles não agiram por impulso, mas por medo do que você representa. Um espelho daquilo que eles jamais conseguiram ser. Mas o que não previram foi que, ao se unirem pelo ódio, criaram o próprio ritual de autodestruição. Cada palavra dita contra você, cada plano arquitetado, registrou-se no campo espiritual como prova de traição. E agora, esse arquivo invisível está sendo aberto. A conspiração familiar não ficará impune. A máscara caiu, e a vergonha os consome mais do que qualquer castigo externo. O sangue que os unia virou veneno em suas próprias veias, e a justiça que vem aí não pede desculpas, apenas cumpre sua sentença. Há um luto silencioso rondando aqueles que um dia se alimentaram do seu fracasso. Não é luto por morte física, mas pela morte simbólica de um império construído sobre a ilusão de controle. Seus inimigos, agora sem armas, observam sua ascensão com os olhos de quem enterrou a própria autoridade. Eles sentem, profundamente, que já perderam. Não verbalizam, mas o vazio em seus gestos, o tremor em suas decisões e o medo silencioso em suas expressões denunciam o desespero de quem foi derrotado por algo que não compreende, sua proteção espiritual. Eles não choram porque se arrependem, choram porque o domínio acabou. O trono que pensavam ocupar se dissolveu em névoa, e agora eles andam entre os vivos como fantasmas de um poder que nunca foi deles de verdade. Sentem o peso da impotência. As portas que antes se abriam com facilidade agora rangem, pesadas ou nem existem mais. Os contatos desaparecem, as influências evaporam e os aliados pulam do barco em chamas sem olhar para trás. Esse luto é solitário, porque não há consolo para quem apostou contra o destino. Eles lamentam não sua vitória, mas a certeza de que jamais poderão se reerguer no mesmo patamar. Sentem que algo maior os observa, que cada tentativa de reação está sendo monitorada por uma força que não podem corromper. O fim deles chegou não com explosão, mas com silêncio. E esse silêncio grita a sentença. Acabou. O tempo de manipular, controlar e oprimir acabou. Durante anos, você viveu com a sensação de que algo estava faltando. Não por apego ao material, mas por uma intuição profunda de que havia recursos, direitos e verdades que estavam sendo escondidos de você. Essa sensação agora se confirma de forma inegável. Um testamento, escrito às sombras, mas carregado de luz, está prestes a ser revelado. Essa herança não é apenas uma questão de dinheiro ou propriedade. É uma devolução de destino. Ela representa o reconhecimento espiritual e jurídico de que você foi injustiçado, silenciado e afastado do que te pertence por direito ancestral. A pessoa que deixou essa herança não era inocente. Em vida, participou dos crimes contra você, seja por ação direta ou por conivência covarde. Mas a morte, em sua misteriosa sabedoria, trouxe lucidez. Nos momentos finais, essa figura fez aquilo que em vida jamais teve coragem. Confessou. E confessou da forma mais irrefutável possível, colocando seu nome em documentos legais que confirmam sua dor, sua perda e sua vitória futura. Esse gesto final não limpa o que foi feito, mas serve como gatilho para a justiça. Ao nomear você como herdeiro, essa pessoa também entregou seus comparsas, pois o testamento é um mapa oculto da conspiração. Agora, a simples leitura desses documentos está causando caos no círculo que tentou te destruir. Herdeiros falsos, conspiradores, parentes e aliados do silêncio estão entrando em colapso emocional. Não pelo valor material da herança, mas porque ela confirma algo muito mais profundo. Você estava certo o tempo todo. Eles não conseguiram apagar sua existência. Não conseguiram enterrar seu nome.
E agora terão que assistir você tomar posse do que foi guardado às escondidas, como se o próprio universo tivesse escrito esse capítulo para encerrar uma guerra com vitória definitiva. Na tentativa mais sombria e desesperada de apagar sua existência, eles fizeram o impensável, decretaram sua morte sem que você tivesse sequer adoecido. Documentos forjados, registros adulterados, testemunhas manipuladas. Um verdadeiro espetáculo macabro de falsidade foi arquitetado com um único objetivo: te enterrar vivo. Eles não queriam apenas te afastar dos bens, mas eliminar sua identidade legal, como se isso fosse suficiente para apagar sua essência espiritual. E por um tempo acreditaram que tinham vencido. O sistema judicial e médico, cúmplice ou negligente, foi usado como palco dessa encenação perversa. Certidões de óbito falsificadas circularam, bens foram transferidos ilegalmente, e a mentira tomou forma oficial. Era como se o mundo estivesse sendo convencido de que você não existia mais. Uma estratégia fria, criminosa e cuidadosamente planejada. Mas o que eles não entenderam é que você carrega em si uma luz que não pode ser extinta por tinta em papel. Sua alma permaneceu pulsante, seu caminho se manteve aceso e a verdade, como sempre, começou a emergir das brechas. Agora, com as investigações em curso, cada detalhe dessa fraude está sendo exposto. E o mais trágico para eles não é serem descobertos, é serem desmascarados por alguém que eles juravam que jamais se levantaria. Os registros falsos estão sendo confrontados por provas irrefutáveis, e os envolvidos estão percebendo que forjar a morte de alguém vivo não apaga a justiça, apenas a atrasa. Eles tentaram declarar seu fim, mas, ironicamente, assinaram o início do próprio colapso. A verdade está viva. Você está vivo. E eles, agora, são os verdadeiros fantasmas dessa história. Em um ambiente antes moldado por regras inquestionáveis e silêncios cúmplices, sua simples presença tornou-se uma faísca capaz de incendiar sistemas inteiros. Você chegou com sua essência livre, com sua alma não domesticada, e começou a inspirar aquilo que o controle mais teme: a dúvida. Os olhos que antes estavam baixos agora te observam com admiração silenciosa. Os sorrisos forçados deram lugar a questionamentos legítimos. Você não precisa levantar bandeiras, nem gritar revoltas. Seu exemplo basta. E isso, por si só, é revolucionário. A cultura de obediência cega, de engolir abusos em nome da estabilidade, começou a ruir. Pessoas que nunca ousaram questionar ordens, agora estão desafiando políticas, revisando contratos, exigindo transparência. Você abriu uma janela para o pensamento crítico dentro de uma estrutura que vivia de fechar portas. Sua postura profissional, sua independência energética e sua coragem em caminhar com integridade está provocando uma onda de renascimento nos que te cercam. Não se trata apenas de inspirar. Você está ativando códigos adormecidos em quem achava que não tinha mais saída. Mas junto com a luz vem a sombra tentando resistir. Aqueles que se beneficiavam do sistema corrompido sentem sua presença como uma ameaça constante. Tentam te isolar, desacreditar, rotular, tudo em vão. Porque a verdade é que você já provocou a mutação. O despertar que você gerou não pode ser desfeito. O ambiente de trabalho onde antes imperava o medo, agora vive uma revolução silenciosa. Você não apenas sobreviveu ali, você reprogramou aquele lugar. E quem se opôs, agora se vê cercado por pessoas que descobriram o próprio valor ao observarem você em ação. O golpe mais duro nem sempre vem do inimigo declarado, mas daqueles que se sentam à sua mesa, sorriem com os olhos e dizem: estou aqui por você. Foi nesse disfarce de afeto que a rede de espionagem se formou ao seu redor. Pessoas que você acolheu, confiou, compartilhou segredos e planos, estavam, nas sombras, repassando cada detalhe de sua vida a quem desejava seu fim.
Essa rede não era amadora, era organizada, instruída e paciente. Alimentava-se de sua confiança, usava seus desabafos como munição e transformava suas vitórias em relatórios para seus opositores. Eles sabiam onde você estava, com quem conversava, o que pensava em fazer. Não porque você era descuidado, mas porque era cercado por traidores. Informações que pareciam escapar sem motivo tinham um canal muito claro. Espiões com rosto de amigo, com sobrenome de parente. E enquanto você caminhava com inocência espiritual, eles calculavam formas de interferir. Pagamentos eram feitos, mensagens interceptadas, mapas de rotina montados como se você fosse uma ameaça a ser neutralizada. Mas o jogo virou. O que antes era invisível, agora está exposto. Aqueles que atuavam como espelhos falsos, refletindo apoio enquanto projetavam traição, estão sendo revelados um a um. E o que mais os desespera não é serem descobertos, mas perceberem que, mesmo com toda essa estrutura de vigilância, eles jamais conseguiram impedir sua ascensão. Pelo contrário, cada detalhe obtido serviu para fortalecer sua estratégia. A rede de espionagem, antes poderosa, tornou-se evidência. E agora, cada olhar falso, cada abraço fingido, será julgado pela justiça de um universo que enxerga tudo. Por trás de cada injustiça cometida contra você, o universo estava coletando provas. Não apenas provas materiais, mas registros espirituais, emoções sentidas, intenções ocultas. Cada lágrima, cada traição silenciosa, cada calúnia murmurada nos bastidores está anotada no livro invisível da verdade. E agora, esse livro está sendo lido, não por um juiz humano, mas por forças que atuam em outro nível. Forças que não podem ser corrompidas, compradas ou manipuladas. A justiça que chega não é lenta, é precisa e já começou a ser aplicada. As provas que foram escondidas, adulteradas ou descartadas estão reaparecendo por caminhos que ninguém esperava. Documentos perdidos estão sendo encontrados. Testemunhas intimidadas estão se rebelando. E o mais surpreendente, aliados antigos dos conspiradores estão mudando de lado. Estão confessando, entregando nomes, detalhando operações criminosas que pareciam impenetráveis. A energia que você carrega está ativando um efeito dominó de revelações. É como se a própria verdade estivesse cansada de esperar e decidisse agir por conta própria. Agora, os olhos das autoridades estão voltados para onde sempre deveriam estar. O que antes era ignorado virou prioridade, e aqueles que zombaram da sua busca por justiça agora se veem encurralados pelas mesmas leis que acreditavam controlar. O ciclo se completou. A verdade adormecida por conveniência despertou com fúria. E nas mãos certas, as provas estão sendo transformadas em sentenças. Sentenças que não pedem permissão para serem executadas, pois foram decretadas muito antes, nos tribunais invisíveis, onde sua alma já foi absolvida e sua vitória confirmada. Em algum ponto no submundo silencioso, onde decisões sombrias são tomadas com olhares e códigos, alguém assinou um contrato. Não era um papel comum, era um pacto de sangue velado por dinheiro sujo e desespero. Um profissional da violência, especialista em resolver problemas sem deixar rastros, foi contratado para te encontrar, te neutralizar, apagar sua existência física, como tantos já fizeram antes com outros alvos. Os conspiradores estavam certos de que haviam planejado tudo. Horários, rotas, alibis, pagamentos divididos em contas espalhadas pelo país. Mas esqueceram um detalhe: você não caminha só. E o universo, em sua justiça implacável, já estava à frente deles. No exato instante em que esse criminoso se aproximava do seu perímetro, uma força invisível acionou sua armadilha. Um policial, em uma blitz de rotina, puxou o carro e, sem saber,
impediu um crime que teria repercussões espirituais devastadoras. Ao verificar os documentos, descobriu mandados de prisão em múltiplos estados, registros de outros crimes nunca solucionados. O que parecia um acaso era a intervenção direta das forças superiores. Toda a estrutura montada para te destruir foi desmantelada por um detalhe que só a sincronicidade divina poderia orquestrar. Era como se cada passo desse homem tivesse sido observado por olhos que não dormem. E agora, ele não só está preso, como está colaborando. Nomes estão sendo revelados, contas, mensagens, chamadas, contratos. Tudo está sendo entregue às autoridades. A voz que juraram calar se torna agora a mais barulhenta testemunha de uma conspiração grotesca. O plano de eliminar sua existência serviu apenas para fortalecer o seu legado. Quem tentou te destruir com violência abriu as portas para a sua proteção mais sólida até hoje. E os que assinaram aquele contrato, achando que haviam fechado um ciclo, apenas iniciaram sua própria sentença, eterna, irreversível e selada com a fúria de um universo que protege os seus com força inquebrantável. Imagine um homem que sempre acreditou em documentos, carimbos, jurisprudência. Alguém que vivia dentro das normas, servindo ao sistema com fidelidade. Agora imagine esse mesmo homem começando a perceber que há algo errado nos papéis que passam por suas mãos. Datas que não se encaixam, assinaturas divergentes, versões que mudam conforme o interesse de certos grupos. O que parecia burocracia comum revela-se uma trama de mentiras, ocultações e manipulações. Aos poucos, ele entende que foi usado como uma peça em um jogo sujo para manter você afastado do que lhe pertence. E a verdade, uma vez enxergada, não pode mais ser desvista. Esse advogado, movido agora não só pela razão, mas por uma força espiritual que começa a emergir em sua consciência, decide romper com a narrativa que lhe foi imposta. Ele não está apenas indo até você para entregar documentos. Ele está vindo como um instrumento da justiça universal. Cada quilômetro que percorre é também um processo interno de purificação, uma jornada de redenção. Ele carrega em sua pasta o peso de mentiras que sustentaram um império de falsidades e também a chave que abrirá as portas do reconhecimento que lhe foi negado por tanto tempo. O despertar dele é a prova de que até quem viveu nas sombras pode se render à luz quando ela brilha forte o suficiente. E quando ele bater à sua porta, não será apenas um encontro jurídico. Será um reencontro espiritual, onde passado, presente e futuro se alinham em um só ponto de restauração. Os documentos que ele trará não apenas confirmam que tentaram te apagar, eles confirmam que fracassaram. Sua identidade, seus direitos, suas conquistas estavam apenas sendo adiadas, nunca anuladas. Ele virá como o mensageiro da reversão, da verdade, da restauração. E quem tentou impedir essa entrega terá que assistir impotente ao momento em que a justiça atravessa a porta e te devolve finalmente tudo o que foi roubado. Mesmo nos momentos em que a solidão parecia esmagadora, quando ninguém parecia te compreender, quando suas palavras ecoavam no vazio e suas dores não encontravam ouvidos, você nunca esteve realmente só. Ao seu redor, sempre houve uma ordem invisível, uma força composta por seres que atuam entre os véus, protegendo, orientando, vigiando cada ataque que tentaram lançar contra você. Essa ordem não é uma seita nem um culto, é uma irmandade espiritual silenciosa, formada por almas antigas que reconhecem a sua missão e se posicionam entre você e o caos. Eles estiveram presentes quando você caiu de joelhos e quando se levantou em silêncio. Muitos dos ataques que chegaram a tocar sua vida foram interceptados antes de atingirem o coração. Aqueles sonhos estranhos, as sensações repentinas, os pressentimentos sem lógica aparente, tudo era sinal.
Você foi avisado, cercado, protegido. E agora, com a intensificação das revelações, essa ordem começa a se manifestar com mais clareza. Sincronicidades, encontros inesperados, mensagens que aparecem em horas exatas. Tudo está sendo coordenado para que você não apenas sobreviva, mas avance com firmeza, coragem e direção. A proteção se tornou visível e os inimigos começam a perceber que não estão apenas lutando contra uma pessoa, mas contra uma estrutura espiritual inteira. Você foi escolhido não por acaso, mas por força. Sua resistência foi provada, sua alma foi lapidada, e agora, com as máscaras caindo, a verdade se impõe como uma avalanche. A ordem que te protege opera em silêncio, mas sua presença é ensurdecedora para quem tenta te atingir. A cada tentativa frustrada de te parar, essa força cresce. Não tente entender tudo racionalmente. Apenas aceite que a guerra não é só material. E nessa guerra, você já venceu muito antes da primeira batalha começar. Quando seus inimigos decidiram te atacar espiritualmente, eles acreditaram que estavam protegidos. Usaram rituais, palavras lançadas em noites escuras, objetos ungidos com intenções malignas. Invocaram energias pesadas, prometeram sua queda em círculos de manipulação energética, mas esqueceram de um princípio simples e imutável. Tudo o que é lançado, retorna. E quanto mais intensa a maldade, mais forte é a reversão. Agora, estão vivendo dentro da própria maldição que criaram. Os rituais que antes comandavam, hoje os aprisionam. As palavras que lançaram como lanças, retornaram como espadas cravadas em seus próprios destinos. Não foi você quem devolveu nada, foi o próprio universo. Sua escolha de não reagir com ódio, de não responder com a mesma moeda, fez com que a justiça fosse ainda mais precisa. Enquanto eles dançavam ao redor do caos, você silenciava, meditava, respirava e seguia. Esse silêncio foi sua proteção. E quando o tempo chegou, o feitiço encontrou o caminho de volta. Agora, doenças misteriosas, falências repentinas, brigas internas, perda de aliados. Tudo começa a desmoronar na vida de quem tentou te enterrar sob vibrações negativas. Eles se tornaram vítimas do próprio veneno, prisioneiros da energia que cultivaram. A reversão não é apenas simbólica, ela é real, crua, implacável. E quanto mais tentam agir, mais se afundam. O que antes era uma rede de manipulação se transformou em uma armadilha de retorno. Você não precisa fazer nada. O equilíbrio cósmico está operando com perfeição e cada maldição, cada tentativa de controle está se desfazendo sob o peso da verdade e da pureza do seu caminho. O ciclo se fechou e quem iniciou o ataque agora implora por alívio, não sabendo que o único alívio possível seria ter escolhido não tocar na sua energia. Durante tanto tempo, você caminhou como quem carrega um peso invisível, incompreendido, sabotado, traído, desacreditado. Muitos olharam para você e viram apenas potencial desperdiçado. Confundiram sua paciência com fraqueza, sua humildade com submissão. Mas o tempo é o maior revelador de verdades. E agora ele está gritando aos quatro ventos o que você sempre soube em silêncio. Sua hora chegou. O que era promessa se tornou realidade. O que era visão, agora é matéria. Cada injustiça se transformou em ferramenta. Cada dor virou tijolo na construção da sua vitória. E essa vitória não é pequena, ela é absoluta. As portas que estavam trancadas se abrem com facilidade. O dinheiro que era retido começa a fluir. As conexões certas chegam sem esforço. E quem antes zombava, agora observa em silêncio, atônito, sem saber como reagir. Sua elevação é tão repentina aos olhos dos outros que parece mágica. Mas você sabe, não é sorte, é colheita. Você plantou em silêncio, cultivou com dor, regou com fé. Agora colhe com dignidade. E o mais bonito é que sua vitória não é vingança.
é justiça. E justiça não se explica, se cumpre. Não importa mais quem tentou te parar. O tempo desses nomes terminou. O palco agora é seu, e os holofotes do universo estão apontados diretamente para a sua jornada. Aproveite, honre, caminhe com gratidão, mas com firmeza. Sua missão não terminou, ela está apenas começando. Mas a fase de resistência passou. Agora é sobre construir, expandir, viver o que você sempre sonhou. E ninguém, absolutamente ninguém, pode impedir o que está vindo, porque o que está vindo é seu, por destino, por merecimento e por decreto divino.